paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, no nome de Jesus. E ainda que não esteja tudo bem, você pode ter certeza que vai ficar tudo bem. Vai passar mais uma vez esta situação a qual você se encontra hoje, no nome de Jesus. Mas a palavra que eu quero deixar de Deus para a tua vida se encontra no livro de Êxodo. A Bíblia, Êxodo capítulo 3. E o texto vai falar sobre Moisés, as ovelhas e a sarça. É um texto muito conhecido. E então a gente vai ver que Moisés estava pastoreando as ovelhas em Midian. E quando Moisés começa a pastorear as ovelhas, Moisés passa de um lado para o outro. E nessa passagem, Moisés se aproxima do Monte Horebe, o Monte de Deus. E Moisés se depara com uma sarça em chamas de fogo. E chamou a atenção de Moisés porque a sarça ela não era consumida pelo fogo. E Moisés ele começa a se aproximar. E ao se aproximar do meio daquela sarça, daquele fogo, brada a voz de Deus falando com Moisés. Então a gente vai ver que Moisés ele estava trabalhando, pastoreando, cuidando das ovelhas. Essa é a função de um pastor. Né? E era o que Moisés estava fazendo, guiando as ovelhas para que elas pudessem se alimentar de um pasto seguro, na proteção do seu pastor, no cuidado do seu pastor, por causa dos animais selvagens e assim sucessivamente. E a função que Moisés estava fazendo não é diferente da vida de um pastor hoje. Então a função de um pastor é cuidar das ovelhas. A responsabilidade do pastor é cuidar das ovelhas. Então, se você, nós, na verdade, se nós entendêssemos, se nós pudéssemos compreender mais profundo a função de um pastor, daríamos mais valor aos nossos pastores, amaríamos mais, cuidaria mais, abraçava mais, porque para falar, na hora de falar, todo mundo quer falar, faz rodinha. Agora na hora de ajudar, conta nos dedos para você ver. É contado, ninguém quer ajudar agora para falar. Então eu quero que você entenda o valor de um pastor. Ame mais o seu pastor, cuide mais do seu pastor. Aquilo que talvez você pense que o seu pastor não está vendo, ele está vendo tudo o que acontece, pois o seu pastor, ele conhece as suas ovelhas. Cada pastor conhece as suas ovelhas, exceto que tem alguns pastores corruptos, fora realmente da casinha. E esses pastores corruptos, que usam do nome do Senhor, da palavra, para se aproveitar, eles têm que pagarem pelos seus atos. Mas os pastores que cuidam realmente das ovelhas, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser cuidados. Pois eu quero que você entenda aqui que o motivo de Moisés ter um encontro com Deus, a causa principal, era por causa das ovelhas a qual ele estava cuidando. E não é diferente na vida dos pastores hoje, do meu pastor, do seu pastor. A causa e o motivo principal do seu pastor ter um encontro com Deus com exclusividade é por tua causa, é por minha causa, a qual os nossos pastores têm um encontro com Deus com exclusividade em nosso favor. Então ame mais, abrace mais. Então nós colocamos em uma posição de que só nós, de que o pastor tem que cuidar e assim sucessivamente, mas se nós prestarmos atenção, se nós voltarmos um pouco, a gente vai ver que Jesus se encontrava com os discípulos e a função dos discípulos
era dar um suporte a Jesus, era acompanhar Jesus, era pregar a palavra, mas os discípulos, eles davam prioridade a Jesus. Então não é diferente, né? Nós não temos que se colocar por si só na posição de que não, o pastor tem que cuidar, tem que correr atrás. Não é bem assim dessa forma. As ovelhas têm que correr atrás, tem que cuidar do seu pastor, tem que saber como que o seu pastor se encontra. Esta é a palavra que eu deixo para a tua vida. Então a causa de você estar bem hoje espiritualmente é o seu pastor ter um encontro com exclusividade com Deus ao seu favor. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.